Eu sou o Arthur Marqueto e vai começar mais uma temporada do Leitura Estranha. Dessa vez, a gente tem novos livros, 8 novos episódios para vocês, que vão girar ao redor do tema da corporeidade. Então, juntamos nós três de uma maneira assíncrona. Então, os áudios meu e da Ana e meu e do Jorge foram gravados em momentos diferentes. Então, se tiver alguma estranheza nessa captação, saiba que temos essa distorção temporal na mudança. Eu que propus essa temática da temporada dessa vez. Quando eu comecei a ver algumas coisas de corpo, eu achei muito interessante. Tudo começou, na verdade, quando eu vi uma coluna de uma moça que gostava de, se eu não me engano, o filme do Cronenberg, e ela tava falando de como o corpo é uma coisa muito esquisita, né? Porque a gente pode ter um parasita, pode ter uma doença, uma coisa crescendo no corpo, e a gente não tem essa concepção do que acontece dentro da gente, né? A gente tem essa dualidade muito esquisita entre a consciência e a corporeidade, que é uma coisa complementar, mas também apartada, que ela fala, se você parar pra perceber que o corpo, na verdade, é uma caixa escura, tá tudo escuro, tudo preto, com um monte de órgão aqui dentro, e você não consegue entender muito das coisas que estão entendendo, a gente passa a entender que a materialidade também é uma coisa muito esquisita, né? E eu fiquei pensando nisso, e eu fui atrás de algumas coisas, foi a época também que eu assisti o Crimes do Futuro, do Cronenberg, que eu assisti o A Mosca, do Cronenberg, que eu fiquei, caraca, olha como o corpo realmente é uma coisa muito curiosa, né? E eu fiquei um pouco nisso, assim, eu gosto de como as narrativas que são um pouco estranhas, elas vão discutir ou vão falar de alguma forma dessa dificuldade ou dessa questão que é a gente ser uma consciência e ser também um corpo, e como as duas coisas se complementam, às vezes até se integram ou uma define a outra, né? Acho que a gente podia falar sobre o que vocês identificam, como é que vocês relacionam essa narrativa de corpo, o que você acha que a narrativa esquisita que vai falar de corpo pode trazer? Então, eu acho que o corpo, quando a gente pensa no tipo de estranhamento que a gente tem discutido desde a primeira temporada, né? O corpo tem uma coisa extremamente infamiliar, assim, por natureza, né? Ao mesmo tempo é algo que não tem como ser mais nosso, assim, né? Mais próximo a gente tá dentro dele, né? E estar dentro já é um conceito que é discutível, né? E também ao mesmo tempo bizarro, mas também, isso é um pouco que o Arthur falou, né? A gente não tem uma ideia exata de tudo que tá funcionando dentro do nosso corpo. A gente não sabe como o nosso cérebro funciona 100%. A gente não sabe direito ali o que tá acontecendo enquanto a gente tá ali simplesmente andando, respirando e tal. A gente tem um monte de funções autônomas ali que estão nos mantendo vivos sem a gente ter consciência disso, né? E a gente tem também, historicamente, acho que principalmente no mundo ocidental, aí, uma divisão muito grande entre a ideia de, né, mente, corpo, racionalidade e o corpo como algo da natureza, às vezes sujo, né? E muitos dessas histórias, filmes, tal, eles trazem até essa coisa de dentro do corpo, né? As entranhas, para mostrar esse lado. Bom, isso aqui também é você, né? Essa parte aqui também somos nós. E aí, você não quer encarar, né? A gente tende a não querer olhar, né? E aí, isso é aquilo, somos nós e não somos nós, de certa forma, né? A gente tende a se colocar ali como superior à nossa própria existência material. Então é muito estranho, causa muito estranhamento quando a gente põe isso ali, né, em evidência, né? Coloca a descrição ali, o acontecimento do corpo como uma coisa de evidência. E eu acho interessante que a gente pegou na nossa lista aqui também obras que não são ocidentais, né? Então, pra gente também discutir como que se dá essa outra relação. Será que eles têm uma coisa mais holística em relação ao corpo? Ou não, né? Será que esse estranhamento se dá da mesma forma, né? É legal isso, pensar que a gente é o espírito, mas é também o escatológico, né? A gente é o sagrado e o profano, a gente é a Total, coisa toda né? junta, né? É esse incômodo e esse... É o sublime e o grotesco ao mesmo tempo. Né? E o que é a totalidade, né? Dentro disso tudo, né? O que Exato. somos por inteiro, né? Talvez um monstro. Eu nunca tinha pensado nisso por este lado, até começar a ver, até as pessoas começaram a falar em body horror e tal. Então, quando eu assisti o Crimes do Futuro, essa do Soderbergh, que loucura, que loucura. Nossa, com certeza você achou, gostou demais.
A pessoa cheia de orelhas ali, foi muito bom no cinema ver a reação das pessoas, o povo meio... E eu vi no cinema aqui de Brasília, que ele é um cinema pequenininho, né? Então não é um Cinemark da vida. Então é engraçado, porque era uma salinha pequena e você vê as pessoas fazendo os... E outra, aquilo, né? Enfiar a mão na barriga da pessoa, essas coisas. Então, essas coisas de horror corporal ou de estranho, tudo envolvendo o corpóreo, me dá coisinhas. Por um longo período, uns 11 anos, eu fiz freela para Elsevier, aquela editora de livros científicos. E eu ficava na divisão de medicina e saúde. E quanta coisa pode dar errado, né? Nossa, muita coisa pode dar errado, assim. E eu acho que a pior parte para mim era quando eu pegava genética, porque genética você fala, cara, é assim, ó, uma mutação que não tem nem tamanho e a pessoa simplesmente não sente cheiro, não digere proteína, sei lá, pode ser qualquer coisa. A espinha nasceu aberta, olha só, o coração tá para fora, o cérebro tá liso. É um pavor, é um pavor. É a baba. Nossa, tem um vídeo do Porta dos Fundos, que o Porchat é médico, e ele tá fazendo uma cirurgia na mão, e ele fica o tempo todo assim, sou eu. Aí ele tem que triscar assim na... eu lendo essas coisas, é desse jeito, assim, não. Nossa. Profundamente, assim, me dá um desconforto, que é o certo. E se você não se sente desconfortável, algum negócio tá esquisito ali. Nossa, isso é só o que vai acontecer, certeza. E pra gente discutir um pouco estas questões, trazer para vocês aqui um breve resumo do que a gente tem por aí, que a gente vai ver por aí. Vocês podem conferir direitinho todas as sinopses e todos os materiais no nosso Apoia-se, em apoia.se/leitura estranha. Vocês vão checar as novas metas, as novas questões aí que temos para esta temporada no nosso site. Podem checar, fazer o seu apoio, entrar no grupo, discutir e conferir os livros e as listas para compra. São os livros, então, o primeiro episódio é Uzumaki, um quadrinho do Junji Ito, um quadrinho bastante volumoso em páginas que vai contar ali a história de um vilarejo assombrado, amaldiçoado pelas espirais. E tudo começa com um casal que tem uma rotina tremendamente afetada quando o pai do nosso protagonista resolve ficar completamente embasbacado e fascinado por espirais. E ali a gente começa a descobrir como tudo isso afeta a vila. São luzes que aparecem em espiral no farol. Como é que uma luz aparece em espiral? Vamos pensar sobre isso. São caracóis, cobras, cabelos, muitas coisas que acontecem ali e que estão relacionadas a esta maldição. No dia 16/3, no segundo episódio, a gente vai ler o conto Filhos de Sangue, de Octavia Butler. É um conto bastante interessante. A Octavia Butler tem um pouco de colocar essa questão das relações de poder num relacionamento, e a brincadeira que ela faz aqui é inverter um pouco as relações masculinas, femininas, no que diz respeito à gestação de filhos. Então ela vai criar um mundo em que alienígenas são fêmeas que vêm engravidar, que vêm copular com homens, e os homens ali são os hospedeiros dos ovos dessa relação, e ela vai discutir ali como é que acontece. Existe amor, existe carinho, é uma relação estritamente de poder. O que vai acontecer ali? Depois dela, no dia 30 de março, o terceiro episódio, são 3 contos de Carmen Maria Machado, então na coletânea O Corpo Dela e Outras Farras. É O Ponto do Marido, Mulheres de Verdade Têm Corpos e Difícil em Festas. Pegando um pouco então esse gancho da Octavia Butler, a gente vai discutir um pouco especialmente na seara do desejo, as relações de violência e gênero no que diz respeito ao sexo. Então, Ponto de Marido vai tratar ali de uma moça que tem um laço na nuca dela, e que é o único espaço em que a única coisa que o marido dela tem que respeitar e não pode mexer. Como é que fica essa dinâmica de poder na relação? Mulheres de Verdade Têm Corpos vão falar de mulheres que ficam translúcidas e são costuradas a vestidos num mundo bastante esquisito. E Difícil em Festas vai falar de uma moça que consegue ouvir os pensamentos das pessoas quando ela assiste a filmes pornográficos. Em seguida, mostrando o corpo um pouquinho mais nessa relação política, a gente vai ler 3 contos de Mariana Henriques que estão na coletânea Coisas que Perdemos no Fogo. São eles O Menino Sujo, que vai falar ali de uma mãe e um menino que são vizinhos da protagonista e vivem situações bastante esquisitas e violentas. A Casa Dia Dela, uma história sobre 3 crianças visitando uma casa nada normal. E Sob a Água Negra, um conto sobre brutalidade policial.
e que tem ali algumas raízes bastante Lovecraftianas. Essa então é a primeira metade da nossa segunda temporada. Depois passamos para a brasileira Irka Barrios. São 2 contos dela que estão na coletânea Vespero. Sandra Não Tem Dedos e Cláudio Miro, uma discussão bastante interessante sobre essas corporalidades e esses corpos que são ditos como não normativos e o que eles podem trazer ali nessa discussão. Por fim, na reta final, no dia 11 de maio, temos Menorreia e Cabeça, 2 contos de Bora Chung em Coelho Maldito. Menorreia, uma gravidez bastante inusitada por conta de um consumo de anticoncepcionais. Pois é, a moça tomou anticoncepcionais, ficou grávida e agora o que ela precisa é achar um pai, porque ela não teve nenhum relacionamento sexual para essa gravidez acontecer. E depois também temos o A Cabeça, que é o segundo conto da coletânea, que é um conto bastante escatológico, em que uma moça usa o banheiro, olha pra privada e ali tem uma cabeça falando: mamãe. Pois é, um conto que deixou o Jorge bastante empolgado. E a Ana bastante perturbada. A Bora Chung, ela parece que junta uma coisa meio Han Kang com Stephen King, assim, né? Uma coisa muito louca. Exato. Bora Chung eu li depois que decidimos, porque eu já queria ler mesmo. E aí os 2 últimos episódios, então, são 2 romances. O penúltimo, dia 25 de maio, é A Polícia da Memória, de Yoko Ogawa. Um livro bastante curioso, em que as pessoas começam a esquecer de coisas, de conceitos, na totalidade das coisas, e as pessoas que se lembram são perseguidas efetivamente pela Polícia da Memória. E aqueles que se lembram são obrigados a ficar ali em esconderijos, abrigados desse regime esquisito que procura as pessoas que se lembram. Que estranho. Curiosamente, a gente acompanha uma escritora que não é imune à doença do esquecimento. E o que isso influencia nas coisas que ela faz. Esse romance, O Arquivo de Jorge, foi um dos que ele mais gostou de ter lido nos últimos tempos. E eu vou dizer pra vocês que realmente é muito bom. Então se empolguem pra ler com a gente. E por fim, um dos livros que eu também gostei muito de ler no ano que eu li, que é Ubik, do Philip K. Dick, que é uma brisa muito louca. Começa com o fato de que as pessoas ali têm superpoderes. Uma delas tem um poder inédito, que é o poder de alterar ali a realidade. E o problema é que ela altera a realidade para os personagens. Então os personagens passam a ter crença de que as coisas mudaram, porque muda também a memória deles, e a gente só consegue acompanhar essas mudanças porque de alguma forma elas foram registradas no texto de outra forma. E tem ali também essa questão da construção da realidade a partir dos corpos que estão ali em um espaço de suspensão, de animação, suspense, como é que essas realidades se configuram a partir desse momento. Eu gosto bastante dessa seleção de textos. Eu tenho uma predileção bastante particular sobre essas coisas que são meio nojentas e meio grotescas. Eu gosto dessa corporeidade, mas eu queria saber de vocês. O que é a expectativa de vocês? O que vocês já leram, gostaram? O que vocês estão mais ansiosos pra ler? Só a Bora Chung, porque a gente já tinha decidido incluir. O Coelho Maldito já estava na minha vontade. O Polícia da Memória, eu sou doida pra ler. A Carmen Maria Machado eu tenho vontade de ler também, já tinha vontade de ler. E o da Octavia Butler eu já tinha lido outras coisas, e esse também estava ali, já comprado. O dia que a gente falou dele, eu fui olhar no Kindle, ele já estava comprado. Mas ler... Então, eu tô, assim, bastante empolgado com essa temporada. Vai ser uma coisa. Na verdade, eu nunca fui muito, assim, da coisa corpórea, no sentido mais escatológico mesmo, né, do gore e tal, mas gosto dessa parte que coloca coisas em dúvida, em questionamento, né, questões da condição humana, né, do que nos faz humanos, do que nos faz, qual que é a diferenciação entre corpo, espírito, alma, razão, né? Então, assim, tô muito empolgado. O primeiro já é, assim, um compêndio de estranhamento, né? Ele é um quadrinho imenso Uzumaki, né? E tem, cada história é um estranhamento diferente. Daria pra gente fazer uma temporada só dele. É. Vai dar um episódio bem interessante. Pra quem gostou de Aniquilação, tem um capítulo muito louco, né, no Uzumaki, que é o farol ali. Eu fiquei, esse negócio do farol, das escadas, é uma recorrência, né? Em algumas narrativas estranhas. A parte final ali, né? Não vou dar spoiler hoje, mas a parte final lembra bastante a Aniquilação. Assim, Hoje vocês estão seguros. E tem até uma questão de horror cósmico também ali, né? É legal que ele vai do horror mais cotidiano, lá no começo, até para uma coisa mais cósmica no final. Assim. Então passa por todas as etapas, né, do estranhamento. Sabe o que é engraçado quando você pensa em quadrinho? Que o cara, ele não só pensou aquilo, ele ficou um tempão desenhando aqui, ele ficou em contato. Não é eu que passo a página e falo, ok, deu. Não, o cara ficou ali, ó, rabisca, volta, apaga, tenta de novo, não ficou bom, eu vou fazer uma outra opção. E assim, numa calma,
Aí você vai olhar a cara do Jiu-Jitsu, ele é um cara de boa. Eu gosto daquele meme que compara ele e ele lá assim, ó, com a roupinha colorida, um corte de cabelo divertido, um cara totalmente trunks. E aí você coloca do lado uns desenhos do cara, assim, ó, é isso que passa na cabeça desse cara. Ele de gatinho, muito bom. Junji Ito também eu já tinha lido umas coisas dele, mas esse não. Quando a Darkseid lançou aquela coletâneazinha, eu li e adorei, gostei muito, muito, muito. E aí eu comprei dele o Frankenstein. Só que aí eu tentei ler Tomi e não gostei. Eu achei o texto muito fraco. Mas na época, né? Agora os Uzumaki já estou entendendo outras coisas, assim. Octavia Butler, né, é um clássico, Filhos de Sangue, é muito interessante, né? A Carmen Maria Machado é a que eu talvez menos conheço aqui. Ainda não li esses contos, estou ansioso para ler, acho que vai também abrir bem a cabeça aqui. São autores, a maioria que estava ali, ou que eu já li outras coisas, ou que eu queria ler, mas daqui, lido antes da gente falar assim, nossa, já li, foi a Mariana Henriques. Para mim vai ser assim, ó, festival de novidades. Mariana Henriques já gosto muito, já até escrevi sobre ela e tal, são contos ótimos, né? E que também vão de um estilo a outro, falando desse novo horror latino-americano, que é bem interessante. E que eu acho que a Irka Barrios também puxa um pouco, e é interessante que ela é bem contemporânea, né? O livro dela, o Vespero, é de 2023, então a gente vai poder discutir um pouco dos nossos estranhamentos atuais aqui, né, no Brasil. Com certeza. Do Coelho Maldito a gente falou, né? Uma coisa que faz uma mistura, né, assim, bem radical. Polícia da Memória, realmente, assim, foi um dos livros, os últimos livros que eu mais gostei de ler, assim, nem sei dizer de quanto tempo. É. Mas ele é, assim, delicadamente bizarro, né? Isso é uma coisa de uma sutileza grotesca, assim, né? Então eu recomendo muito, assim. A gente colocou até mais pro final para todo mundo conseguir ler, né, pro episódio. Pra quem assina o Kindle Unlimited, vale o aviso de que ele tá lá. Vocês também podem conferir. Sim. E para fechar, o Philip Dick é um dos meus escritores preferidos, né? Essa questão que ele traz da condição da realidade, né? O que é a realidade, o que é o ser humano, né? Que são temas recorrentes do Philip Dick. E eu acho que esse livro, em especial, tem bastante da questão do estranhamento que a gente discute, né? Todos têm, né? Mas esse aí tem uma pegadinha a mais, assim, um tempero a mais, digamos. É um dos meus livros preferidos, assim, de todos os tempos também. Então, assim, tô bem, né, na expectativa alta dessa temporada. Vamos ver, né, como é que vai ser. O Ubik foi o livro que me fez voltar a gostar do Philip K. Dick, que ter certeza, assim. Eu li algumas coisas dele e eu tava inseguro, assim, será que eu gosto? Será que eu não gosto? Será que é interessante ou não? Eu falei, bom, eu vou ler esse daqui, porque todo mundo que gosta do Philip K. Dick fala que esses três, né, que é o Ubik, Valles e os Três Estigmas de Palmer Fincher, são Sim. o ponto alto dele. Eu falei, bom, vou ler esse aqui, se eu gostar, eu vejo. E aí eu li e eu fui arrebatado e eu falei, não, eu gosto dele. Já entendi a brisa aqui, vou continuar lendo. Aí eu comprei os três e eles estão aqui pra lê-los e relê-los, conforme eu não li Valles e os Três Estigmas ainda, mas tô bastante ansioso. E eu quero dizer pra vocês, ouvintes, que quando eu vendi a pauta do Polícia da Memória, eu falei, olha, a temporada é sobre corpo, blá, 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 acho que esse livro aqui são interessantes, e eu passei a sinopse dos livros. Aí o Jorge falou, interessante, mas eu não entendi muito bem por que o Polícia da Memória se relaciona. Eu falei, eu não vou contar. Não tinha lido vocês ainda. leiam antes de eu explicar o motivo. Assim que vocês lerem, vocês vão entender. Aí o Jorge leu, eu falei, você acha que faz sentido agora? Ele falou, não, faz bastante sentido, tá tudo bem. Eu falei, ufa, então tá bom. Não, faz total sentido. Que ele tá na temporada é uma experiência muito curiosa. Aí eu falei, deixa ele descobrir, depois eu pergunto. Mas ao mesmo tempo, é bastante diferente dos outros, até nesse sentido do que é esse corpo nesse livro. Né? Acho que os últimos dois, né? Os últimos dois são os mais filosóficos, talvez, sobre a questão corporal. Mas vocês vão ter que ouvir com a gente para poder descobrir.
Então a gente aguarda vocês. Não esqueçam, abram aí o nosso Apoia-se, que é apoia.se/leitura estranha. Lá vocês podem conferir todos os títulos, ver os títulos da temporada passada e também dar uma olhadinha nas metas para contribuir e acessar o nosso grupo no WhatsApp e todas as outras recompensas que vocês quiserem. Estou empolgado. Bem-vindos aí à nova temporada da Leitura Estranha. Vai ser daquele jeito. É isso aí. É isso. Vamos nessa. Nos vemos no próximo Leitura Estranha.